Olá, galera, tudo legal, tudo beleza? Vamos a mais um Rumo à Posse. Nós na semana passada não tivemos, né, nem o Rumo à Posse nem a live por conta da Semana do Português, mas estamos de volta com o nosso projeto, tá? Tanto hoje como quinta-feira nós teremos hoje o Rumo à Posse e na quinta-feira nós teremos a nossa famosa e tradicionalíssima live, certo? Hoje a banca solicitada aí pelos alunos é a banca IBDO, certo? Eu fui investigar, fui pesquisar, são poucas as provas dessa banca, mas ficou claro, muito claro, o tipo de questões que eles cobram. Há questões de interpretação de textos que são muito comuns, e nessas questões de interpretação eles misturam tipologia, quer dizer, há questões que eles simplesmente mandam ver se aquela informação é coerente com o texto, e na outra alternativa eles já perguntam se o texto é dissertativo, se aquela frase serve como argumentação para uma tese, enfim. Então eles misturam questões de tipologia com questões meramente interpretativas. E são poucas as questões de interpretação. Por exemplo, uma prova com 10 questões, e eles estão usando no máximo 3 questões. 3. Certo? Regência, vi questões de regência nas provas. Sintaxe, eles perguntaram pela identificação de funções sintáticas, inclusive eu acrescentei uma questãozinha aqui disso. E uma coisa curiosa, depois eu vou comentar com vocês, vou mostrar para vocês como a questão, o enunciado, ele é mal estruturado, é mal redigido. Você vê que é uma banca ainda muito incipiente, muito iniciante. Certo? Crase é um assunto que volta, né, aparecer em uma ou outra prova. Quando eu falo aparecer em uma ou outra prova, porque realmente foram poucas as provas que essa banca fez. Tá? Questões de verbos, não vi nada assim de verbos irregulares, nada espetacular, só para identificar o tempo verbal. Se o verbo está no pretérito perfeito, pretérito imperfeito, presente cativo, presente subjuntivo. Enfim, não tem nada assim espetacular. A prova é simplória. Questões de ortografia e regras de acentuação, né? Tá? E, como sempre, os valores semânticos dos conectores, das conjunções e das preposições. Tá? Então você encontra... Foram esses assuntos que eles privilegiaram nessas poucas provas. Dá para se ter uma certeza absoluta de que é esse o perfil da banca? Não. Primeiro, porque já tem algum tempo que eles não têm feito provas. Segundo, porque como o universo de provas é pequeno, né, a gente não sabe exatamente. Foi isso que eles exploraram nessas provas. Daí, se bancar, tem certeza que só vai cair isso? É impossível dizer. Tá? Mas, enfim, foram esses assuntos que eles privilegiaram. Legal? E aí eu trouxe duas questões para a gente olhar, para mostrar bem o tipo de banca que eles trabalham, como eles funcionam. Cara, olha só esse enunciado, como ele é mal feito. Marque a alternativa em que o valor significativo da preposição destacada é o de agente da passiva. Cara, esse enunciado é errado, ele é mal feito. Eu entendi o que ele quis dizer, mas é ruim esse enunciado. A preposição não tem valor de agente da passiva. A preposição introduz um agente da passiva. Você poderia dizer que a preposição de teria valor agente, mas não tem valor de agente da passiva. Agente da passiva é uma função sintática. Tá? Vou dar logo a resposta. Essa questão aqui tem como resposta a letra A. Esse termo aqui é um agente da passiva. Tá? Mas o agente da passiva é de todos, e não a preposição de. A preposição de introduz um elemento que tem valor de agente da passiva, beleza. Mas não é que a preposição de tenha valor de agente da passiva. De todos, a expressão inteira é um agente da passiva. Legal, pessoal? Então isso tudo aqui é agente da passiva. Pô, cara, isso é um erro crasso. Bom, agora vamos lá. Vamos explicar essa letra A. Olha lá, a estrutura típica de voz passiva. Eu tenho o verbo ser. Vamos lá, é o verbo ser, que é o verbo auxiliar típico de voz passiva analítica. Você tem o verbo ser. Mas amar, quem ama, ama alguém.
é um verbo transitivo direto e está no particípio. Gente, em 99% dos casos de agência passiva, o agente passivo é introduzido pela preposição por. E você poderia tranquilamente substituir pela preposição por. Por todos. O bom rei é amado por todos. Quase sempre o agente passiva é introduzido pela preposição por. Tá? Há pouco tempo, em uma dessas lives, eu trabalhei com uma situação exatamente igual a essa. Foi até curiosa a situação que ele propõe. Foi uma questão do CESP que ele propõe a substituição da preposição de pela preposição por, justamente nessa função de agente passiva. Tranquilo? Beleza. Gente, a Boêmia e a Brahma estão latindo aqui violentamente. Eu tentei aqui isolar tudo, mas não estou conseguindo ouvir. Morrer de frio. De frio, olha lá. Frio é a causa da morte. Então isso aqui é um adjunto adverbial de causa. Certo? De frio é um adjunto adverbial de causa. Então essa preposição de introduz um elemento que tem valor de causa. Viajamos de ônibus, é um meio de transporte. Então a preposição de tem valor de meio de transporte. Ele veio de casa. De casa é até uma situação curiosa que eu sempre chamo a atenção de vocês. É um adjunto adverbial de lugar. Então, obviamente, vai ter que dar a ideia de lugar. Mas se você tiver que escolher entre lugar e origem, tá? Você vai escolher o valor semântico de origem. Certo? Por quê? Porque origem é mais específico. Porque quando você fala apenas lugar, pode ser lugar origem, pode ser lugar direção, pode ser lugar estático. Por exemplo, eu estou em casa. Eu estou parado em casa. A ideia é uma coisa estática, parada. Nós iremos ao curso. Ao curso é a ideia de direção, de destino. Certo? E vir de casa é uma ideia de origem. Mesma coisa. Se eu disser eu irei ao curso é um adjunto adverbial de lugar? Sim. Indiscutivelmente, é um adjunto adverbial de lugar. Dá ideia de lugar? Dá ideia de lugar. Mas se você tiver que escolher o valor semântico da preposição a e aparecer lugar ou direção, destino, escolha direção, destino. Por quê? Porque é mais específico. Então, lugar pode dar várias ideias. Pode dar a ideia de lugar, direção, pode dar a ideia de origem, proveniência. Certo? Então, o adjunto adverbial é de lugar. Mas se ele perguntar pelo valor semântico da preposição, como no caso de veio de casa, e entre as opções aparecer lugar ou origem, opte por origem. Iremos ao curso. É um adjunto adverbial de lugar? Dá a ideia de lugar? Sim, indiscutivelmente. Mas se o cara perguntar pelo valor semântico da preposição a e entre as alternativas aparecer lugar ou direção, opte por direção porque é mais específico. Fez de limão limonada, ou seja, colocando a frase na ordem direta, fez limonada de limão. Ou seja, o limão, olha que coisa interessante, é a matéria, tá, com a qual você faz a limonada. Tá? O relógio é de ouro. O ouro é a matéria com a qual você faz o relógio. Tá? E você faz a limonada com essa matéria, que é o limão. Então, a ideia de matéria. Então, a preposição de vai ter valor efetivamente de valor agente, vai introduzir um agente da passiva na letra A. Então, essa questão tem como resposta a letra A. Maravilha. Galera, vamos lá. A outra questão é uma questão de conectores. No entanto, não há prazo para que as redes de ensino cumpram a determinação. O termo em destaque, eu acabei me esquecendo de sublinhar, era a conjunção no entanto. O termo em destaque, que é a conjunção no entanto, perdão. Tá? Esse termo em destaque introduz o quê? A conjunção no entanto introduz o quê? A conjunção no entanto não é uma conjunção adversativa? Sim, é uma conjunção adversativa. Então, se ela é uma conjunção adversativa, ela vai introduzir na argumentação
um elemento que vai se opor ao que veio antes. Tá? Vai ser uma argumentação adversária, oposta, em contraposição ao que veio antes. Se a ideia é justamente de contrariedade, de contraposição, cara, chegamos à resposta. De novo, a letra A. É um argumento contrário. É uma conjunção adversativa. Se é uma conjunção adversativa, é porque vai dar a ideia de adversidade, de oposição. Então, vai dar a ideia de oposição, de contrariedade e de adversidade. Eu acho que não preciso nem mais olhar as outras alternativas. Então, lógico, se você usou uma conjunção adversativa, é porque aquela informação que vai entrar ali é uma ressalva, outro termo que a gente poderia usar, é uma ressalva, é uma oposição, é uma contrariedade ao que veio exposto anteriormente. Beleza? Tranquilo? Então, dois assuntos que são bastante cobrados. A parte, você vê que aqui é o valor semântico da preposição na questão anterior, e que foi trabalhado um pouco em cima de sintaxe, né? Porque, na realidade, ele aproveitou que a preposição de tinha valor agente para dizer que aquilo ali era um agente da passiva. Então, é o valor semântico da preposição junto com a função sintática, e aqui a conjunção adversativa. Então, olha lá o valor semântico de preposições e conjunções em provas diferentes, né? As duas são de fiscal, mas são provas de fiscal para concursos diferentes. Um, Prefeitura de Silva Jardim, e o outro, Prefeitura Municipal de Paraibunas, São Paulo do Rio. Um é fiscal de tributos, outro é fiscal de posturas. Beleza, galera? Com essa segunda questão aqui, nós encerramos o nosso Rumo à Posse de hoje. Não se esqueçam de deixar o like, de convidar sempre os amigos, a família, todas as pessoas que vocês tiverem acesso para participarem do nosso Rumo à Posse. E quinta-feira estaremos de volta com a nossa live. Beleza? Então, convide todo mundo aí para participar da nossa live na quinta-feira. Tá legal, galera? Muito obrigado por tudo. Um grande abraço para todos. Até quinta!